Queridos irmãos e irmãs, estamos no finalzinho do capítulo 5 de São Mateus. Ontem, víamos Nosso Senhor falando: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. É a sabedoria do Evangelho. O perverso se alimenta de perversidade. Então, quanto mais você o enfrenta, pior ele fica. E é exatamente assim. Há uma diferença muito grande entre pessoas difíceis ou pessoas que têm limites morais e uma pessoa perversa, porque a pessoa perversa, quanto mais desafiada, quanto mais ela enfrenta provação, quanto mais acontecem situações difíceis, quanto mais ela é questionada, mais colocada contra a parede, ela fica pior, ela se torna um bicho. Cada vez ela vai se justificando mais em maldade. É terrível. Então Jesus diz: olha, tem um perverso, não entra em litígio com ele. Porém, a consequência disso é a seguinte: muitas pessoas, por interagirem com gente perversa, e isso vai acontecer cada vez mais, porque numa sociedade em que as pessoas não têm mais nenhum tipo de freio moral, elas se tornam perversas. Então, desde que seja para eu atingir, conquistar, realizar os meus sonhos, tudo vale a pena. As pessoas pensam assim. Então elas passam por cima de pai, de mãe, de família, não estão nem aí. E o que acontece é que quando a gente cruza com gente assim, e repito, isso vai acontecer mais e mais vezes, nós temos a tendência de dividir o mundo em duas categorias: maus e bons. Estes são os perversos e estes aqui são os que não são perversos. Estes são aqueles que nós devemos evitar, que são inimigos, e outros são aqueles que nós devemos amar, porque são amigos. E esse grupo dos amigos, ele vai cada vez mais se restringindo, porque a verdade é que todos nós nascemos com o pecado original. Ninguém é tão bom que não tenha defeitos, às vezes graves. Portanto, quando nós dividimos o mundo em dois partidos, fatalmente nós nos tornaremos perversos. Porque entram em jogo certos filtros psicológicos que nós criamos. E isso realmente é muito triste. É terrivelmente triste. Por exemplo, quando alguém, por causa de um viés ideológico, decide que o outro é mau. Ou, por exemplo, quando, baseado em certos preconceitos mentais, por exemplo, todo mundo quer saber de dinheiro, tudo não passa de economia, tudo não passa de lucro, de desejo de mercado, tudo não passa disso. Então nós invisibilizamos tantos aspectos, talvez preciosos, valiosos na conduta dos outros, porque de fato pode ser que existam aspectos assim também, porque fazer o quê? A vida é assim, nós precisamos sobreviver. Porém,
essa é apenas uma fatia. E todo o resto, e os sentimentos, e a história, e tudo que está por trás, e as crenças, e os desejos mais profundos, se nós temos uma mente estreita, o que acontece conosco é que nós nos tornamos perversos, e isso é triste demais. Como é triste ver pessoas que se enclausuraram numa compreensão ruim do outro. Como é triste, por exemplo, quando alguém se encurralou num ângulo, enxerga todos por esse ângulo. Você pode explicar, você pode tentar se fazer compreender, você pode de alguma maneira colocar luz sobre aquelas trevas, só que isso tudo é ineficiente, porque a mente está deformada. É uma deformação nas emoções. É uma deformação que das emoções chega para o entendimento, obscurece, cria uma cegueira. E a verdade, queridos irmãos, é que se nós não nos questionamos a nós mesmos, se nós não resolvemos fazer essa suspension of disbelief, essa suspensão de descrença no outro, o que acontece conosco é que nós vamos nos tornando cada vez mais répteis, utilitaristas, monstruosos, movidos apenas por medo ou raiva. Então, somente isso. Como um crocodilo que precisa prevalecer por força pura. A graça de Deus deveria enternecer o nosso coração, deveria gerar em nós uma bondade, em que nós tentássemos ao menos enxergar as pessoas numa perspectiva diferente. Disséssemos, olha, talvez eu esteja sendo implacável demais. Será que o meu julgamento sobre o outro não é excessivo? Não está condicionado demais pelas minhas próprias predisposições? Eu preciso entender que Deus faz o sol brilhar sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Porém, a relação entre causa e efeito é completamente diferente, dependendo de cada um. Se você pega um vaso de argila e coloca no sol, o sol o endurece. Se você coloca uma pedra de gelo debaixo da luz do sol, ela derrete. Assim como a chuva que cai sobre uma planície escoa, mas a chuva que cai sobre um terreno em declive causa uma inundação. Ou seja, para quem é perverso, a própria graça de Deus acaba servindo como instrumento de torná-lo pior. Ela vai se tornando cada dia mais cega. Já vi muitas vezes isso acontecer. Por exemplo,
eu me considero do lado de Deus. Portanto, eu vou demonizando pessoas na medida em que elas são contra mim, ou que eu penso que elas são contra mim. Eu coloco no inferno, eu transformo em demônios, em diabos, enquanto eu acho que eu estou na graça. Me confesso, comungo, rezo, não sei o quê, mas o sol só está me endurecendo, porque a minha natureza é ruim. Mas o sol que torna o nosso coração mais leve, que consegue nos dissolver, que consegue fazer com que nós sejamos mais compreensíveis, mais maleáveis, que nós tenhamos mais docilidade. E esse sol de Deus produz esse efeito desde que nós tenhamos nascido de novo da semente do Evangelho. Para ser cristão, eu tenho que ter a mente muito aberta. Eu tenho que ter um coração generoso. Eu tenho que saber que a bondade precisa prevalecer sobre as demais formas de compreensão da vida. Se não existe uma bondade verdadeira e uma vontade de ser bom, os nossos juízos sempre serão implacáveis. Então, nós seremos aquelas pessoas venenosas, que veem uma coisa, sempre pensam o pior, que analisam sempre a partir de uma perspectiva ruim. Nós vamos nos tornando cada vez piores. O sol da graça vai nos endurecendo, a chuva da graça vai causando enchentes e podridão e sujeira, e vai fazendo com que aquilo tudo em nós que é ruim venha para fora e se criem todos os piores bichos, insetos, dos mais nojentos e asquerosos. Nossa alma se torna uma poça podre, porque nós não somos bons. Nós não somos justos. Para ser justo com o outro, eu preciso entender que eu não estou vendo tudo, que há uma história por detrás de uma pessoa, que muitas vezes eu não dei oportunidade do outro se mostrar para mim na sua bondade, na sua capacidade de ajudar. Eu sou injusto quando eu já decidi que o outro é ruim. Quando eu tomei algumas informações e coloquei-as como um filtro sobre ele. Eu não sou justo. Se eu não sou bom, eu não sou justo. Eu sou perverso. Eu sou cruel. É esse entendimento que faz com que nós sejamos cristãos. Caso contrário, nós somos pagãos. É o que Jesus diz. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, sede sem defeitos, sede completos. Sede pessoas que procuram preencher as lacunas na compreensão de tudo, percebendo que a gente não percebe todas as coisas de imediato. Será muito triste olharmos para trás e vermos que nós apostamos em pessoas perversas como nós, enquanto desprezamos pessoas boas por causa dos nossos preconceitos. Mas a triste realidade é que a maior parte dos seres humanos fazem isso o tempo todo e só vão se dar conta dos seus enormes equívocos nos extremos da vida, quando já não é mais possível fazer nada. Que Deus nos ajude
a termos a justiça de Deus, a bondade de Cristo como nossa medida, e então nós não seremos endurecidos nem enlameados, mas teremos a pureza do céu iniciada em nossas almas.